Então, bom dia. Hoje, dia 14/10, nós vamos fazer nossa vista de prova de biologia celular. Esperei um pouquinho, eu estou com 6 alunos online agora, eu acredito que a maioria vai assistir a vista de prova no noturno, né? Fala para mim, gente, a Mica, o David, a Érica, a Rayane, a Ana Lara, vocês acharam a prova difícil? O que vocês acharam? Conversa um pouquinho comigo para a gente iniciar. Cadê vocês? Dormiram de novo? Tranquilo? Sim? Vamos abrir a prova e nós vamos fazendo junto, tá? Eu ainda não liberei. Eu não sei. Vocês conseguiram ver a nota de vocês, meninos? Só a nota vocês conseguiram? Não? É só clicar lá, Érica, que ele já mostra a nota. Ele não mostra a. Ele não mostra, tipo assim, ainda as respostas, né? Porque primeiro eu faço a vista de prova. Mas ele mostra para você sua nota. Dá uma olhadinha, é só você entrar nela que vai estar lá a sua pontuação. Deixa eu colocar aqui minha tela. Eita, menino! Achei que não estava mostrando as respostas, achei que estava mostrando só a nota. Então, olha só, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem vê-la? Só para eu saber. Sim. Então, olha só. Quando você entra na prova, então eu entro aqui na prova. Eu tenho aqui as pessoas que fizeram e as notas, né? Quanto que a pessoa tirou e tal. Então, eu vou pegar uma prova, só para vocês lembrarem, pessoal. São várias provas diferentes. Às vezes, a alternativa da Rayane certa é a A e a alternativa certa da Érica foi a C. Não é igual, tá? De um aluno para o outro muda. Então, eu preciso que vocês prestem atenção na vista de prova e não na alternativa em si. Que às vezes você marcou aí que a alternativa certa da 2 é a C. E eu vou te mostrar aqui uma prova que ela é a D. Então, prestem atenção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês abrem, perguntem. Vou abrir uma prova aleatória aqui. Ó. A questão número 1 não é a mesma questão sua, né? Vai ser uma questão aleatória da prova. Então, vem essa aqui da figura. Biologia celular, também denominada citologia, é o ramo da biologia responsável pelos estudos das células. As células são unidades básicas estruturais e funcionais de todo o organismo. Assim, a biologia celular estuda a parte estrutural delas e suas funções. O estudo das células tem avançado à medida que surgem novas tecnologias. Então, a célula ela tem dois modelos básicos. Um que é o procarionte, que é aquele que não tem a carioteca, que é aquela membrana que fica em volta do núcleo, e o outro, que é a eucarionte, que tem a carioteca, o núcleo todo organizadinho. Na figura aqui abaixo, nós temos, então, o modelo da célula dos animais. Então, células dos animais são eucariontes, né? Aí eu peço para vocês, sobre a estrutura numerada na imagem,
identifique a alternativa que associe incorretamente a estrutura que ele vai mostrar aqui para a gente. Então, olha só. Se a gente olhar aqui, se eu olhar aqui, vamos por cada uma das estruturas? Estrutura 1 aqui é o núcleo e o nucleolo. Aqui a 1 e a 2, né? Núcleo, nucleolo, carioteca. A 3 aqui é o retículo endoplasmático rugoso com ribossomos. A 6 aqui não dá para ver direito na minha tela, porque está bem pequititico. Então, ele pede para você a incorreta. Então, ele fala aqui, ó. A estrutura 9 tá aqui. 9 está mostrando as mitocôndrias, tá vendo? 2 mitocôndrias. A estrutura 9 são mitocôndrias, responsáveis pela síntese de carboidrato, principalmente glicogênio nas células animais. Gente, mitocôndria, ela é responsável pela respiração da célula. Se a mitocôndria é responsável pela respiração da célula, ela não é responsável pela síntese do glicogênio, certo? Ela é responsável por essa parte. Quem é responsável, então, aí pela síntese de carboidratos e tal? Eu vou ter retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, né? Vamos ver as outras alternativas? Um é o nucleolo, que é a estrutura nuclear onde se dá a síntese do RNA ribossômico. Sim, o DNA se transforma, né? Ele vai ter aí DNA mensageiro, a gente vai ter RNA mensageiro, RNA ribossômico e a formação do novo DNA. A 3 são centríolos, responsável por formar cílios e flagelos. Sim, responsável também por ajudar na divisão celular. Lá na mitose e na meiose, ele puxa os fusos da célula para formar uma nova... ele puxa os fusos para cantos opostos da célula, lá na anáfase, para formar uma nova célula. O 7 indica a membrana plasmática, que regula os processos de entrada e saída. Vocês vão ver que a membrana plasmática ela tem uma função que chama permeabilidade seletiva. É ela quem seleciona o que entra e o que sai em todas as células. Então, a membrana plasmática está certa, ela que olha a entrada e saída. E a 5 é o retículo endoplasmático rugoso, ou, né, o ergatoplasma, que ele vai atuar na síntese de proteínas, né, porque ele tem um monte de ribossomos. Lembra que sempre o ribossomos é síntese de proteínas, é produção aí da proteínas. Então, qual seria a incorreta? Mitocôndrias, que ela é responsável pela respiração celular. Todo mundo entendeu essa? Como é que tá aí? Essa tá beleza? Alguma dúvida nessa questão? Sim ou não? Conversa comigo, amores, para eu saber se está indo. Podemos seguir. Ok? Então, vamos para 2. Francisco Redi, que foi um cientista italiano nascido em Arezzo, formou-se em filosofia, depois foi médico. Seu trabalho inspirou várias pessoas. Ele descreveu a circulação do corpo. Cadê? Seu trabalho mais, né, conhecido foi um experimento onde ele fez uma geração, né, onde ele verificou se os insetos nasciam de uma forma ou de outra. Ele é chamado de pai da parasitologia e fundador da biologia experimental, porque ele fez os experimentos. Assim como Redi, os experimentos dele e do Louis Pasteur buscaram quebrar o conceito da teoria da abiogênese. A biogênese é aquela teoria onde um ser
nasceria de outro ser, né, da biogênese, onde um ser nasceria a partir de outro ser, e a abiogênese é onde um ser nasceria de uma matéria inanimada. O que é uma matéria inanimada? Por exemplo, a cadeira, uma mesa, né, uma matéria morta. Então, tinham essas teorias, por exemplo, de que o filhotinho do rato nasceu da camisa cheia de suor. Então, eles acreditavam que os ratinhos nasceram da camisa com suor, cheio de suor. E, na verdade, o que foi visto não foi isso, né? Foi visto que a rata foi lá naquelas camisas cheias de suor e teve os filhotinhos dela depois. Mas até então, aquela época, 1860, eles acreditavam que os filhotinhos do rato nasceram a partir do suor das camisas. E aí, Francisco Redd e Louis Pasteur, eles começaram a tentar comprovar que uma vida nascia a partir de outra vida, que é a biogênese. Então, Redd pegou pedaços de animal, de carne, colocou em frascos, né? E aí deixou um vidro aberto e um vidro fechado. Ele viu que no vidro que estava aberto encheu de larvas e o que estava fechado não. Então, ele concluiu, né, a princípio, que as larvas não eram da carne, porque se ela fosse da carne, o vidro fechado também estaria cheio de mosquinhas. O que ele concluiu? Que as moscas que estavam em volta da carne, né, elas estavam ali em volta, e essas moscas que estavam ali botaram os ovinhos e tiveram, né, as larvas que depois iriam eclodir e formar outros novos insetos. Então, de acordo com isso que ele fala que com o passar do tempo a carne estava em vidro aberto, continha larvas, enquanto a carne que não estava no vidro fechado não tinha. O estudioso concluiu que as larvas não eram provenientes da carne, mas sim das moscas que deixam ovos. Qual teoria que é essa que fala que as larvas não são provenientes da carne, mas sim das moscas? Então, ele está se referindo à teoria da biogênese, certo? Onde um ser nasce a partir de outro ser. Todos entenderam essa? Como é que foi? Essa estava mais difícil? David, Rayane, Érica, essa beleza? Tranquilo? A 3, então. Pasteur foi um químico que mudou a forma que combatiam as doenças. Ele descobriu grandes áreas da medicina, da microbiologia, vários sintomas dos corpos, e ele acreditava que o ser vivo nascia da matéria inanimada. Então, até então, ele acreditava na abiogênese. Pasteur, então, realizou vários experimentos e ele descobriu vários métodos. Aí ele explica um pouquinho sobre os procedimentos dele, e aqui, né, no desenho, fala um pouquinho sobre ele. Pasteur realizou experimentos utilizando frascos, sem os pescoços curvos, está aqui, com o intuito de compreender a origem da contaminação por micro-organismos com meios de cultura. Com uma série de engenhosas, Pasteur demonstrou que os micro-organismos estavam presentes no ar. Então, na poeirinha, aqui no vento, né? E podiam contaminar várias soluções estéreis, mas que o ar, por si só, não tinha micróbios. Ele não pode criar, mas que tem aqui, tem. Então, tais experimentos permitiram comprovar qual teoria, conforme ilustrado abaixo. Então, qual teoria que Pasteur tentou comprovar? Quando ele coloca esse sucro nutritivo aqui no vidro, e no vidro de cá, esse vidro aqui, ele tinha um bico, que a gente chama de cisne, ó. Então, a poeirinha rica em micro-organismos não consegue passar aqui no bico. Ela não entra no bico. E aí ele consegue ver que aqui no líquido não aparece vida nenhuma.
Quando ele quebra esse bico, né, ele começa a verificar que vários micro-organismos apareceram. Então, ele vai conseguir comprovar a teoria da biogênese. Então, vamos ver. Tem duas respostas falando da biogênese. Então, a biogênese argumentava que algumas formas de vida poderiam surgir espontaneamente da matéria morta? Não. Quem é que surge a partir da matéria morta é a biogênese. E aqui tem a segunda alternativa, com biogênese, que seria argumentar que as células vivas poderiam surgir somente de células pré-existentes. Então, essa é a verdadeira. Lembra que a biogênese é quando uma vida surge a partir de outra vida, ok? Próxima. Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes. Eles formam, né, um nucleotídeo e cada um deles tem 3 partes: um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Sabe-se que nas células, né, a descoberta da função desses ácidos nucleicos são muito importantes. Por quê? Eu vou ter o DNA e eu vou ter o RNA. Então, eu sei que esses ácidos nucleicos, eles são fundamentais para a manutenção da vida. Marca para mim a alternativa que melhor justifica essa afirmativa. Ele é importante. Vamos ver as erradas primeiro? Solubiliza um grande número de substâncias. DNA e RNA não solubiliza nada. São responsáveis pelo armazenamento da informação genética. Gente, olha só. O DNA sim, mas o RNA não, tá? São fontes de energia. Quem é fonte de energia é a mitocôndria, o ribossomos e etc. São responsáveis, uma é transmissão, outra é armazenamento. São responsáveis pela transmissão da informação genética. Quem faz isso é o RNA mensageiro, não só junto, então são vários. E são responsáveis pelo armazenamento, que é o DNA, e a transmissão da informação genética. Então, eu tenho aqui o DNA e o RNA na alternativa que está aqui nessa questão como letra A. Todos entenderam? Então, eu não posso falar uma só função de cada um, já que ele está falando dos ácidos nucleicos. Ele está falando tanto do DNA quanto do RNA. 5. A célula é a unidade mínima de vida. Todas as criaturas vivas são formadas por células. A célula vegetal é um tipo de eucarionte, ou seja, ela vai ter núcleo organizado, bonitinho. As células das plantas são multicelulares porque ela tem tamanho, ela cresce. Não tem relação também do tamanho da planta com tanto de células, mas a planta maior tem um número maior de células. As células vegetais são as unidades fundamentais que compõem os organismos no reino das plantas. Como todas as coisas vivas, as plantas também são feitas de células. Para qualquer organismo vivo considerado, uma célula representa a unidade básica de vida. As células vegetais têm inúmeras organelas em seu interior. Assinale a sentença que demonstra corretamente a organela responsável pela síntese de proteína. Então, vamos lembrar que síntese de proteína, quem faz é o ribossomo ou retículo endoplasmático rugoso. E o compartilhamento celular que organiza essa organela. Então, vamos lembrar. Eu tenho que ter aqui como resposta ribossomos. Mas ele pede o compartimento celular que origina a organela. O ribossomo é originado a partir do nucleolo. Vamos ver aqui o nucleolo? Vamos lá naquela figurinha da 1? Olha só. O nucleolo está aqui, ó. Então, o nucleolo está envolto de retículo endoplasmático rugoso
e ele faz a produção dos ribossomos que ficam todos espalhados na célula e fica espalhado aqui em todo o retículo endoplasmático. Então, é ribossomos responsável pela síntese de proteínas e o nucleolo, que é o responsável por essa originação ou essa origem da organela que a gente tem aqui. Todos entenderam as 5? Como é que tá aí? Podemos seguir? Conversa comigo aí, povo. Tá beleza? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Se tiver, vocês falam, vocês perguntam. 6. As células eucariontes formam organismos unicelulares. Mais comuns nos planetas são os pluricelulares, que são fungos, plantas e animais. A grande diversidade biológica se deve aos fenômenos da mitose e da meiose. Além dessa variedade, esses seres podem atingir grandes dimensões e também pode especializar em várias atividades e funções. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório qualquer, né, um nuclear. Nesse tipo celular, o material genético não fica espalhado, então eu estou falando de eucariontes, como nas células procariontes, onde tudo fica espalhado. Além da membrana plasmática, na superfície externa, a célula eucarionte possui membranas internas organizadas, né, que vão fazer setores de compartilhamento. Estes compartilhamentos são chamados de organelas. Lembra que as organelas são como se fossem órgãos da célula. Cada um tem uma função, cada um precisa de uma função, tá certo? E elas vão fornecer meios diferentes que vão facilitar essas funções metabólicas. De modo que esse processo, né, incompatível aí, pode ocorrer simultâneo dentro de uma única célula. Então, aqui pede para relacionar as organelas celulares e as características das suas funções. Deixa eu abaixar. Então, eu vou ter aqui retículo endoplasmático, mitocôndria, ribossomos e citoesqueleto. Então, vamos ver. Rede de sacos e tubos membranosos. Ativo na síntese da membrana em vários processos metabólicos. Possui regiões rugosas. Então, o retículo endoplasmático ele é dividido em rugoso e liso. Então, a gente já sabe que a primeira aqui é a 1. Reforça, aqui, ó, vamos na próxima. Reforça o formato da célula. Funciona no movimento celular feito na proteína. Falou movimento celular, vocês têm que lembrar, né, aí, o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele ajuda com que lá na mitose, o fuso mitótico puxe metade dos cromossomos para cá, metade dos cromossomos para cá, e ele ajuda nessa movimentação da célula. Vamos para o próximo. Complexos, pequenos pontos marrons que sintetizam as proteínas. Falou em sintetizar proteína, é ribossomo. Aí você vai ver se vai ser retículo endoplasmático rugoso ou ribossomo sozinho. Como a gente já falou do retículo endoplasmático, então esse é o ribossomo, né? Que ele é livre ou ligado ao retículo endoplasmático, local onde ocorre a síntese de RNA. Então, ribossomos. Próxima, organela, onde ocorre a respiração celular. Gente, falou respiração celular, sempre vai ser mitocôndria. Produção de ATP, produção da parte de energia, sempre é mitocôndrias, tá? E organela digestiva, falou em digestão, é lisossomo. Então, a resposta, a sequência correta era 1, 5, 4, 2, 3. Ok? 1, 5, 4, 2, 3. Essa estava difícil? Como é que estava? Fala comigo aí. Alguma dúvida?
nestas tá indo. Tava tranquilo. Então tá. Emily, você tá aí ainda? Rayane? Rayane tá aí. Tinha mais alguém que entrou por último. Tá quietinho. Então vamos para o nosso 7. Mesmo existindo diversos tipos de célula, todas as células têm citoplasma, membrana plasmática e material genético. Então a gente vai ver tanto na procarionte quanto na eucarionte, tanto no animal quanto no vegetal, citoplasma, membrana e material genético. O citoplasma ele vai variar de uma espécie para outra, né? Por exemplo, nas procariontes, que são as bactérias, eles vão representar toda a célula. Então, eu vou ter citoplasma em tudo. Já nas eucariontes, ele fica em volta do núcleo. Eu não tenho citoplasma dentro do núcleo. O citoplasma é formado por um material viscoso, que a gente chama de citossol. Ele tem água, ele tem aminoácidos, ele tem nutrientes, ele tem proteína, ele tem íons. Então, a gente vê o citoplasma possui uma aparência bem homogênica. Ela vai encontrar várias estruturas dispersas aí em várias coisas. Então, no citoplasma, a gente vai ver várias organelas com diferentes funções. Sobre esse tema, marque a incorreta de acordo com alguma função citada. Aqui já está de cara para a gente, mas vamos ver o que está errado. Os ribossomos, organelas presentes em todos os seres vivos, são compostos por 3 unidades. Ele está pedindo a resposta incorreta, né? Ele está falando que a principal função do ribossomo é realizar fotossíntese. Quem realiza fotossíntese é o cloroplastos, né? Não é o ribossomo. A função do ribossomo é produção de proteínas, síntese de proteína. Então, de cara, já achamos a errada. B. A célula animal possui estruturas, organelas que permitem sobrevivência da célula? Sim. Retículo endoplasmático são conjuntos de membranas, né? Que pode ser encontrado tanto liso quanto rugoso? Sim. Complexo de Golgi, ela é formada por saquinhos achatados e elas fazem a produção de proteínas e de lipídios? Sim. De secretar e encaminhar, né? E organelas responsáveis pela digestão celular, principalmente são os lisossomos, que saem a partir do complexo de Golgi. Dúvida? 8. A biologia abrange, entre muitas áreas, a genética e a biologia molecular, que estudam a expressão das nossas características e a transmissão delas para as gerações seguintes. Então, a gente vê aqui que as moléculas mais importantes que a gente vai observar na genética, que vocês vão ter lá na frente, na biologia molecular, é o DNA e o RNA. Lembra que eles são ácidos nucleicos que são formados por 3 partes: fosfato, pentose e base. O DNA, ele vai ter toda a informação genética contida nele. Já o RNA, ele armazena, né, as funções genéticas, principalmente nos vírus, que são os retrovírus. O DNA e o RNA vão participar de toda a parte de produção, duplicação, material genético, formação, tradução, transcrição. Assinale a alternativa que apresenta a diferença entre DNA e RNA. São diferentes apenas nas bases nitrogenadas. Vamos ver? Engraçado. Saiu uma alternativa aqui em cima, será? Acho que saiu. Isso aqui era para ser uma alternativa, vocês estão vendo? São diferentes apenas nas bases nitrogenadas.
Acho que era para ser a alternativa, e essa nenhuma das alternativas não. Mas, todo jeito, ela é incorreta, né? São diferentes apenas no fosfato e nas bases nitrogenadas? Não. Por quê? Porque eu tenho diferença na base da pentose e na base nitrogenada. São diferentes apenas na pentose e fosfato? Não, na base nitrogenada também. São diferentes apenas nas bases nitrogenadas? Não. Ah, é a mesma dessa, ó. E nenhuma das alternativas. Então, onde é que vai ser diferente RNA e DNA? Nas bases nitrogenadas, ó. Deixa eu mostrar a figurinha para vocês. Nós vamos ter a base nitrogenada aqui e a gente vai ter diferença. O RNA tem uracila, no DNA, aqui, ó, eu vou ter adenina e timina. Isso a gente já tem essa noção da diferença entre eles, né? Eu vou ter aí as bases diferentes entre um e o outro. A gente sabe das principais. Então, o DNA eu tenho ácido desoxirribonucleico, o RNA eu tenho ácido ribonucleico, né? Então, eu vou ter aí essa diferença principal na pentose e nas bases nitrogenadas. Todos entenderam essa parte? Nove. Há mais de 3,5 bilhões de anos, acredita-se que surgiu a primeira célula eucariótica. Lembrando que os principais representantes das eucariontes são as bactérias. Todos os organismos vivos são células únicas, né? Ou são células ele é composto por células multicelulares, de vários tamanhos, várias células. Aí fala, todas as células podem ser classificadas em um ou dois grupos. Então, ou ela é eucarionte ou ela é procarionte. Eucarionte tem um núcleo organizado com carioteca. Procarionte não tem um núcleo organizado e o DNA está todo espalhado. As células são a constituição de todos os seres vivos. Então, de acordo com seu compartimento, podem ser considerados procariontes ou eucariontes. Refletindo essa afirmativa, é possível identificar que a principal diferença entre essas duas células é quanto à presença ou ausência de quê? 1. Carioteca. 2. Organela celular. 3. Ribossomo. 4. Citoplasma. E 5. Membrana plasmática. Então, aqui ele fala, refletindo na afirmativa, é possível identificar que a principal diferença entre as células eucarionte e procarionte é o quê? As organelas celulares? Não, porque algumas são iguais. Os ribossomos? Não, porque tem nos dois. O citoplasma? Não, porque tem nos dois. Membrana plasmática? Não, porque tem nos dois. Mas a carioteca, que é a membrana nuclear, que fica em volta do núcleo, armazenando o DNA lá dentro, essa membrana nuclear, não, porque ela é específica das células eucariontes, tanto os animais quanto os vegetais. Então, a carioteca, ela não está nos procariontes. Na bactéria, o DNA fica espalhado em toda a célula, em tudo, certo? Então, ele não está dentro, né, ali do núcleo bonitinho. Então, certo é somente a carioteca, certo? Alguma dúvida, gente? Chegamos na última questão, na 10. Para quem entrou agora, depois assiste a gravação, tá? Porque a gente corrigiu todas as outras. Então, 10. Bactérias fazem parte da vida na Terra e temos que aprender a conviver com elas. Quer dizer, combatê-las através da imunidade do nosso corpo ou de medicamentos quando necessário. Mas nossa falta de inteligência em utilizar alguns recursos, né, contra elas acaba criando verdadeiros monstros. Como assim? Eu utilizo antibióticos
da forma errada. Para utilizar 12 dias, eu utilizo 5, entre outras coisas. Então, a resistência e morte das bactérias, ela é algo que está sendo muito estudado. A OMS estima que em 2050 a principal causa de morte das pessoas será por resistência bacteriana, pois os medicamentos não vão fazer mais efeito daquela forma que faz hoje. Segundo essa projeção, será quando cerca de 10 milhões de pessoas vão morrer ao longo do ano, ultrapassando acidentes de trânsito, infartos e câncer. Né? Então, a resistência bacteriana vai matar muito. Marca a alternativa correta sobre bactérias. Não são mortas com antibióticos? Muitas são, algumas são resistentes, mas elas são mortas sim. Os antibióticos perderam seu efeito ao longo do tempo e provocam mudança fisiológica nas pessoas? Não, gente. O antibiótico não muda a pessoa, não. Ele vai mudar, ele vai tentar combater a bactéria. Essas bactérias se reproduzem preferencialmente de forma sexuada? Não, principalmente ela vai ser assexuada por bipartição. Os antibióticos induzem as mutações nas bactérias, transformando ela resistente, permitindo essa característica no seu descendente? Não, gente. Ele mata... Os antibióticos, eles vão matar várias quantidade de bactérias, e algumas não morrem. E essas vão ter filhos, proles, né? Outras bactérias que continuam resistentes, mas não são mutações. E letra A, bactérias se reproduzem de forma assexuada, ok, gerando um grande número de descendentes bem rápidos, também resistentes a esse antibiótico. Essa era a correta. Acabaram as questões. Então, assim, para a nossa prova, né, nós tivemos aí essas 10 questões, onde foi abordado toda a matéria da unidade 1 à unidade 6. Vocês ficaram com alguma dúvida em alguma dessas questões? Érica, Suelen. Professora. Oi, David. Deixa eu te perguntar, nessa última aí você explicou, mas no caso foi justamente a que eu errei. Eu coloquei que no caso o antibiótico induzia a mutação delas, né, no caso. Isso. E por que não induz? Deixa eu te explicar. Quando você tiver em genética e evolução, possivelmente eu que você sou professora, a gente vai entender Lamarck e Darwin. Lamarck dizia, vou te dar um exemplo, Lamarck dizia que todos os caracteres eram adquiridos durante as gerações. Por exemplo, eu tenho um filho que é musculoso, porque o pai é musculoso. Ele achava que uma coisa passava de geração em geração. E Darwin, ele explica que não, que na verdade existe uma seleção natural. Que a seleção natural é a lei dos mais fortes, os mais aptos sobrevivem. Então, Darwin, ele consegue ver com a genética que eu consigo ter filhos resistentes em determinadas coisas, porque, na verdade, alguns morreram e outros sobreviveram. Lembra a questão da girafinha que vocês aprenderam lá no ensino médio? Lamarck falava que a girafa precisava de comer no alto das árvores, então ela esticava o pescoço, e as girafas pequenas, né, não existiam porque o pescoço delas cresciam para poder comer. E Darwin falava que não, que as girafas de pescoço pequeno morreram de fome. E as girafas que tinham o pescoço comprido comeram e sobreviveram. Então, as girafas do pescoção, elas eram aptas e os filhotes delas ficaram aptos. Beleza, agora vamos pensar na bactéria. O antibiótico, quando ele entra no organismo, ele entra para matar, ele não entra para modificar a bactéria, certo? Ele entra para tentar matar. Ele é um espermicida, né? Ele vai tentar matar aquela quantidade de bactérias que tem ali. Muitas bactérias daquelas vão morrer com antibiótico, mas outras bactérias, elas não morrem.
porque elas estão num lugar melhor, ou elas são mais resistentes, elas estão ali há mais tempo. O que vai acontecer? Essas bactérias que não morrem se multiplicam e vão ter mais filhotes de bactérias, né? Elas vão ter mais bactérias que já são resistentes àquele antibiótico, porque os pais eram. Não teve nenhuma mutação, o que teve foi uma seleção. Deu para entender, David? Agora sim, entendi. Isso é um dos maiores problemas. Por exemplo, você já escutou sua mãe falar assim, não toma isso, esse antibiótico só 5 dias, porque a bactéria vai ficar mutante. Vocês já escutaram isso? Já. Isso é coisa mística, né? Aquela coisa que a gente fala errado. A bactéria, ela não sofre mutação no seu corpo. O que vai acontecer? Ela vai morrer ou sobreviver. Sobreviveu, ela já é resistente àquele medicamento, e quando ela for multiplicando, os filhos dela vão vir resistentes também. Então, o que acontece é seleção natural e não mutação. Certo? Só para entender um pouquinho. Aí tem gente que fala assim, eu vou ter que parar de tomar aquele remédio porque meu organismo já está resistente. Não é. Vocês vão aprender isso lá, a galera da farmácia e da enfermagem tem farmacologia, né? Vocês vão entender que, na verdade, não é o seu organismo que fica resistente àquele medicamento. É a bactéria que não morreu, ela fica resistente àquele medicamento. Certo? Não é seu organismo. Por isso você tem que tomar certinho a quantidade de medicamentos que o médico pede para que todas elas pudessem morrer. Se você toma só 5 dias em vez de 10, em vez de 7, aí naqueles outros 2 dias que você deixou, umas 2 sobreviveram. E elas vão ser mais resistentes que as outras que já morreram. Entenderam? E, David, a gente leva a isso, a falar de mutação de bactéria. Né? A superbactéria é porque algumas morreram e essas sobreviveram, e não porque elas estão mutando todos os dias. Entra Darwin, tá bom? Lá em genética vocês vão ver mais um pouquinho. Aí nós vamos estar na aula presencial, eu com vocês. Vai ser bem legal. Suelen, dúvida? Ellen, Érica, Emily, Rayane, Mica, Ana Lara. Como é que vocês se saíram na prova? Foi bem? Vocês acham que saiu bem? Teve gente que saiu mal. Eu fiquei bem preocupada. Eu tive gente que tirou 30 nessa prova, valendo 7. Eu acho que nem leu a prova direito. Amém, Senhor? Então, agora, pessoal, para a segunda VA, são 6 unidades também, né? São 6 unidades certinhas. E dessas 6 unidades tem desafio, tem atividade avaliativa, igualzinho na primeira VA, e prova, tá certo? Então, não deixem de fazer, não deixem de perguntar. Vocês sabem que todo dia eu mando recado para vocês, é até chato, mas eu não deixo vocês esquecerem de mim, porque eu só estou aqui. Certo? Já, Mica, tá tudo liberadinho. Pode começar a fazer quando você quiser. Tá? Só os exercícios avaliativos que eu libero um pouquinho mais para frente, porque senão a pessoa vai fazer o exercício sem ter feito a leitura das unidades. Aí não adianta. Como que você vai avaliar o que você entendeu se você não entendeu? Né? Mas já dá para fazer as unidades, as 6 unidades. Agora entra mitose, meiose, agora entra membrana plasmática, agora entra núcleo, vai entrar muita matéria legal agora para frente, tá certo? E quando vocês tiverem dúvida, não deixem de perguntar, não deixem de falar comigo, pode perguntar lá, eu estou no grupo da sala de vocês, caso vocês queiram falar comigo, mas tenta falar pela plataforma para a gente deixar lá registrado. Por quê? Porque no WhatsApp, gente, é uma loucura. Só enquanto eu estou dando aula para vocês, aqui ó, tem 572 mensagens. Então, às vezes, a mensagem se perde ali. E na plataforma, não. Eu entro e respondo vocês na hora. Tá certo?
Então era isso, amores. Espero encontrar vocês rápido. Semestre que vem a gente está junto, ou com histologia, ou com genética. Loguinho a gente vai se ver por aí, tá? Ok? Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma consideração? Não? Nada? Nadinha? Então tá, amores. Então, ó, bom dia para vocês. Fiquem com Deus, tá? E se cuidem. Juízo aí. Beijo, beijo, ó. Depois eu vou colocar a gravação para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Tchau, meninos.